Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. E a pergunta que me fizeram é: Céu, como é que pode uma pessoa de Deus ser roubada? Sou dizimista, é muito interessante. Minha linda, não fica triste de eu falar isso, mas parece que a gente está fazendo seguro de vida quando dá o dízimo, não é? O dízimo é dever, o Senhor te dá 90%, porque você só tem trabalho porque Ele te deu, não é? Então é muito complicado, não é? A pessoa me pede aconselhamento, ainda acaba levando puxãozinho de orelha, mas não é não, minha linda, é que eu quero que você aprenda a ver as coisas como realmente são, não é? O dízimo, ela não é, na verdade, nenhuma obrigação, não é? O dízimo, ele faz parte da essência do salvo, não é? Um dos sinais do salvo é poder retribuir aquilo que, na verdade, não é dele, não é? Quando nós damos o dízimo, quando eu, meu esposo, nós dizemos, nós tiramos de nossa casa o que pertence a Adonai, não é? Imagina eu ficar com algo roubado, não é? Ele já me dá 90% para que eu administre, e eu só posso administrar por meio dele. Quanta gente se meteu em dívida, querido meu, querida minha, esse ano, por isso que eu falei, né? Aliás, eu aconselhei você, faça um presente. A Rejane levou ao pé da letra, me fez uma roupa linda para mim, para a Priscila, que, gente, olha, eu tenho de encontrar um meio de abençoar a vida de vocês, né? Mas eu vou abençoar. Aliás, hoje eu estou de Rejane também, eu estou de camiseta Rejane, é uma nova marca aqui, que a minha irmãzinha fez para que eu vestisse, não é? Então, olha só, meu querido e minha querida, como uma pessoa de Deus pode ser roubada, Céu? Eu sou dizimista fiel, e fui roubada no dia do meu pagamento. Meu Senhor, tenha misericórdia dessa alma linda que eu amo com todo o meu coração. Amo você, minha linda. Olha só, vamos compreender alguma coisinha que você talvez não tenha lido nas Escrituras, mas eu vou ler para você. Atos 17, a partir do versículo 1, você vai ver uma coisa tão feia, que você nunca ouviu uma pregação sobre isso. Eu acho que nunca ouviu, mas eu vou falar para você. Vou ler o texto para que você compreenda. Atos 17, capítulo 1, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Para aqueles que gostam de dizer que Shaul Hachalir, o rabino Shaul, parou de guardar o sábado, né, meu querido? Olha aí, que coisa feia também isso, não? Olha aí, está escrito como era o seu costume, na verdade, o texto no original, conforme o mandamento, meu querido. Conforme o mandamento, meu Pai Todo-Poderoso. Como é que passa essas coisas batido e as pessoas não entendem? Ele já tinha aceitado o Senhor Yeshua como seu Senhor e Salvador, mas continuava guardando o Shabat. Como mandamento, ele ia nos Shabats das sinagogas, não é? E arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Mashiach, o Cristo, padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E ele dizia justamente que é Yeshua, o Hamashiach, que ele anunciava, não é? Era necessário que isso acontecesse, que Yeshua padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Então, o anúncio de Shaul era que Yeshua, Jesus, é o Mashiach, é o Messias, não é? Versículo 4, alguns deles foram persuadidos e se uniram a Shaul e Silas, a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas, mulheres da nobreza. Prestem atenção no que vai acontecer, gente. Os judeus que não se converteram, porém movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, entre a malandragem. Meu querido e minha querida, isso está escrito nas Escrituras, gente. Você que está pensando, né? Eu esqueci o nome. Black Blocs, não é agora? Não é coisa nova na nossa vida, os Black Blocs, não? Agora que entra aí para detonar com tudo, para chutar o balde, para quebrar todas as coisas aí nos movimentos, meu querido e minha querida. Não.
Olha só, os judeus não convertidos, porém movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltaram a casa de Jason. Gente, assaltaram a casa de Jason. O céu, quem que é o Jason? É o Jason do Velo de Ouro? Não é o Jason do Velo de Ouro, não. Era um parente de Paulo, parente do Rabino Shaul, de Shaul Hachalir, do emissário Paulo, gente. Gente, imagina, você recebe um parente na tua casa, o parente está lá hospedado na tua casa, não é? E porque esse parente está hospedado na tua casa, pregando as boas novas, a tua casa é roubada, não é? Olha só, como é que você sabe que ele é parente, céu? Romanos 16, 21. Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, também cooperador, Jason e Sosípatro, meus parentes. Meus parentes, querido meu, querida minha. Olha só, que coisa, gente. Meus parentes. Imagina o Rabino Shaul, apóstolo Paulo, foi ficar lá na casa de um parente dele chegado, que continuou, não abandonou, porque senão nós não íamos ter esse relato lá em Romanos, não é, meu querido e minha querida? Mas olha que coisa impressionante para que você compreenda, não é? Olha só que situação. Atos 17, versículo 5. Os judeus, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltaram a casa de Jason, procuravam fazê-los por meio do povo, porém não os encontrando, arrastaram. Gente, olha o que eles fizeram, arrastaram Jason e alguns parentes até as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason havia hospedado. Gente, olha que situação, meu querido e minha querida, que situação. Além de ser roubado, ainda foi preso. Mas céu, ele não estava fazendo as coisas corretas? Estava, querido meu, querida minha, estavam fazendo o que o Senhor queria. Isso não é nenhuma garantia de que você não vai sofrer perseguições, opressões, assaltos, não é? Vamos continuar. Olha só, vou ler de novo para você. Você tem que guardar isso no seu coração. Olha só. Então, entrando na casa de Jason, procuraram trazê-lo para o meio do povo, porém não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: este tem transtornado, que tem transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Yeshua Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os demais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Peraí, céu, deixa eu entender. O homem foi assaltado, depois foi arrastado, quase foi linchado em praça pública, foi preso e ainda teve que pagar fiança. Deixa eu entender. Meu querido e minha querida, é desta maneira. O mundo nos odeia e não há aquele que tenha perdido alguma coisa que o Senhor não retribua 100 vezes neste mundo, com perseguições. Vou contar agora uma historinha da Cel, não é? Eu fazia um trabalho na região de Campo Limpo, não é? Nós estávamos morando ali numa casa, que foi justamente a casa que o Zezé de Camargo e Luciano nos deram, e eu fazia atendimento ali a diversas comunidades e a várias pessoas. E alguns dos meninos que nós atendemos, queridos, nós cuidamos deles, nós trouxemos para dentro de casa, nós demos educação, eles conviveram conosco, sabiam a dificuldade que nós vivíamos e sabiam também, para nossa tristeza, nossa rotina. Eles sabiam que nós íamos
para a congregação, qual o horário que nós íamos, como demorava para a gente ir para a congregação, porque nós morávamos na Zona Sul e a nossa congregação ficava na Zona Norte, não é? E ainda sempre que nós íamos para a igreja com os meninos, depois ainda comia milho, né? Que era o que eu podia comprar na ocasião, era um milho para cada um, que cada milho custava R$1, então era R$30 ali, não é? Então era assim que nós fazíamos, não é? E aí o que aconteceu? Nós tínhamos uma biblioteca digital em casa, vários computadores, nós tínhamos muitas coisas, pois os meninos, sabendo o horário que nós não estaríamos em casa, entraram na nossa casa, roubaram nossa casa, nós deixávamos o jantar pronto para os meninos, eles comeram o jantar, o que sobrou ali que eles não puderam comer, eles simplesmente destruíram a possibilidade da gente poder alimentar naquela noite, e eles simplesmente roubaram as peças dos computadores. O que eles não puderam roubar, meu querido e minha querida, o que eles não puderam roubar, eles simplesmente quebraram. Eles quebraram toda a biblioteca virtual que nós tínhamos para atender as crianças da comunidade, as nossas crianças também, nossos jovens. E muitas vezes, meu querido e minha querida, nós ficávamos pensando: como que pode, a mesma pergunta que você está fazendo, o que nós fizemos de mal para esses meninos, não é? O que nós fizemos de mal para que isso tudo acontecesse? Então, meus queridos, só para você ter uma noção, não é? Há muito pouco tempo atrás, isso foi há muitos anos, há muito pouco tempo atrás, eu recebi uma ligação de um presídio me pedindo socorro justamente para um dos meninos que estavam nesse evento aí, que hoje é um moço, um homem, é pai, mas ainda assim eles sabem que podem contar com a minha ajuda. É impressionante, impressionante. Porque eu me lembro disso com muita tristeza, porque eles tiraram um meio de educação, além das coisas que eles roubaram, que eram coisas muito importantes, levaram tudo, meus queridos, tudo que você pode imaginar de casa, que nós tínhamos, até das meninas, as meninas tinham, na época era moda, né, ter aquele negócio que ouvia fita de tocar, né, que não existe mais, talvez você que está me ouvindo nem sabe o que é isso, né, mas tinha um tal do Walkman, não é? Eles levaram todos os aparelhos de som que os meninos ouviam louvores, né? Eles levaram coisas que para a gente eram muito importantes, não é? Então, meu querido e minha querida, o que eu deveria fazer nessa ocasião? Me sentar ali e chorar? Não é? Deveria ir na polícia na ocasião? Eu sabia muito bem quem havia feito aquilo, não sabia onde estava, mas eu sabia muito bem quem havia feito. E quem havia feito eram pessoas que tinham comido na minha mesa e tinham morado dentro da minha casa. Não eram pessoas estranhas que tinham feito aquilo, não é? Então, querido meu, querida minha, quando você faz alguma coisa pela obra do Senhor, não pensa que o Senhor te deve algum favor. É importante que você compreenda isso. E a segunda coisa, eu sei que eu sou dura nas minhas palavras algumas vezes, mas, queridos, eu fui comprada. O que eu merecia era ir para o inferno pelos meus pecados, gente. Eu merecia ser lançada no lago de fogo. Entende? Eu fui comprada e ainda eu acho que o Eterno me deve alguma coisa. O Senhor não tem de fazer nada por nós, Ele faz porque nos ama. Todas essas coisas o Senhor nos deu, com certeza, 100 vezes mais, tudo que nós, 100 vezes que eu digo, queridos, olha, não somente em coisas materiais, mas Ele nos deu em fidelidade, em paz. Nós temos vivido, na verdade, muitos livramentos do Todo-Poderoso, livramentos que eu não sei te descrever a quantidade de livramentos que o Senhor tem feito nas nossas vidas. De um modo maravilhoso, eu posso afirmar a você que eu sei da fidelidade do Senhor. Então, isso que você foi roubada, passou por essa situação, é terrível, claro. Imagina eu chegar com um monte de criança em casa, eu não tenho o que oferecer para eles comerem, porque ainda a comida que estava ali para a minha família, eles simplesmente sujaram com terra, foi muito, muito deprimente tudo o que aconteceu, não é? Eu quero deixar um texto para você sobre a igreja de Tessalônica, que é uma igreja admirável, uma congregação maravilhosa. Então, 2 Tessalonicenses 3, versículo 1 diz o seguinte:
Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto de que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente de que o reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Então, meu querido, minha querida, é uma honra sofrermos pelo reino do Senhor. Eu sei que você vai olhar para mim e falar, Céu, você é masoquista. Não, mas eu fui considerada digna de sofrer pelo reino do meu Pai. Eu fui considerada digna de passar por uma provação, por uma situação terrível, por eu amá-lo e fazer a vontade dele, não é? Então você precisa compreender, minha querida, você, meu querido, vocês que já sofreram algum assalto, que fica perguntando por quê. Primeiramente, o Senhor ele vai restituir, não tenha dúvida do que eu estou te dizendo. Você é um servo do Senhor, aguarde, aquiete seu coração, você vai ver de onde você menos espera, as coisas virão acontecer na sua vida, não é, meu querido e minha querida? Segunda coisa importantíssima de você compreender, você não deve dar o dízimo esperando que você está fazendo uma pólice com o Todo-Poderoso. Isso aí que estão vendendo é mentira, não é? O Senhor te entrega 90% e ainda esses 90% você precisa muita direção dele para administrar. Se você for um comprador compulsivo, você vai destruir a sua própria vida. Você vai cair num conceito de empréstimos bancários, você vai cair na situação de declaração indevida de imposto de renda, você vai cair em coisas abomináveis e o Senhor não vai poder estar com você, não é? Pois você vai correr lá, papai, me salva, me salva, me salva, porque vai ser a única saída que você vai ter diante dessas situações. Então, meu querido e minha querida, nós podemos sim passar por situações como a igreja de Tessalônica, que é uma igreja maravilhosa, uma congregação admirável, não é? Não sei se vocês sabem, mas eles chegavam a vender a si mesmos para libertar cristãos. Na época, messiânicos eram judeus, não é? A maior parte dos convertidos eram judeus e eles chegavam a vender a si mesmos como escravo. Até Shaul Hachaliah, nosso querido apóstolo Paulo, pede, não vos tornei escravos de homens, não é? Porque as pessoas chegavam a um ponto de tal amor pelo sofrimento que estava acontecendo em Jerusalém, que eles chegavam a vender a si mesmos como escravos. Esse é o tipo do amor que nós, honestamente, estamos longe de termos. Então, querido meu, querida minha, se aconteceu algo ruim com você, primeiramente, não venha colocar diante do Todo-Poderoso, ó Senhor, eu sou fiel, por que aconteceu isso, não é? Procure saber que Ele vai reverter a sua vida, não murmure. Nós nada merecemos, meu querido e minha querida, exceto a morte e a perdição eterna. Tudo que nós temos é para a glória do Senhor. Eu me lembro uma vez, não sei se você sabe, não é? A história do Fernandinho, se você não souber eu vou contar, não é? Mas está lá no CD dele, no DVD, você pode assistir. O Fernandinho, o cantor, né? Ele estava com a mulher grávida e ele estava fazendo um show e estava hospedado num hotel. Nesse show, a mulher estava grávida e a casa dele foi completamente inundada. Alguns amigos que eram bombeiros conseguiram passar ali pela parte do tudo, as roupas do bebê, o bercinho. Eles perderam absolutamente tudo. E ele ficou profundamente abatido. A casa dele tinha um pequeno vãozinho perto da janela que dava para olhar, a casa estava completamente inundada, eles perderam absolutamente tudo, não é? E ele compôs aquela música, uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo Deus tem para mim, e aquilo que perdido foi, certamente, meu querido, o Senhor vai restituir de maneira gloriosa. Então, ele narra que foi uma experiência onde muitos irmãos se uniram a ele. Eu não sei nem se a Priscila tem aqui essa música para colocar para você, uma nova história, não é? Mas uma coisa impressionante é que essa música foi composta dessa maneira. Se você não sabia, fique sabendo, não é? Foi justamente essa canção que ele compôs quando ele viu que ele havia perdido tudo na vida dele,
que estava dentro daquela casa, com uma esposa grávida, meu querido e minha querida, sem ter para onde voltar e sem ter como continuar no hotel. Então, meu querido, eu deixo para você essa música, Uma Nova História, e eu sei que ele vai reescrever a história da sua vida. Fica aqui com essa música que fale o seu coração.